A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa pediu acesso ao inquérito que apura a atuação dos institutos responsáveis pelos levantamentos de intenção de votos. Detalhes agora com Yasmin Costa. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa quer ter acesso à representação contra os institutos responsáveis pelo levantamento de intenção de votos encaminhada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A entidade também quer ter acesso ao pedido de instalação de inquérito enviado à Polícia Federal. Segundo a associação, o objetivo é acompanhar as diligências e colaborar com o esclarecimento de qualquer questão acerca das atividades. Na solicitação, a instituição ainda afirma que, mesmo não sendo parte investigada, tem legítimo interesse em acompanhar as investigações e sustentar o descabimento de eventual medida cautelar. 2 dias depois do resultado do primeiro turno das eleições, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que havia encaminhado à Polícia Federal um pedido de apuração sobre as empresas de pesquisas. Torres disse ter recebido uma representação que acusou alguns institutos de conduta que, em tese, caracterizariam a prática de crimes. No Congresso Nacional também existe um movimento para investigar os institutos de pesquisa. Na Câmara, uma proposta pode criminalizar os erros cometidos pelos levantamentos. Já no Senado, os parlamentares pretendem instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que a CPI deve ficar para depois do período eleitoral. Na próxima semana, os senadores vão votar um requerimento de audiência pública para convidar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, para prestar esclarecimentos sobre essas pesquisas. Chelp, é justo que os institutos participem das investigações? Com certeza. Está havendo uma caça às bruxas aí em relação aos institutos de pesquisa. Estão sendo transformados em bodes expiatórios pelo fato do presidente Jair Bolsonaro ter ficado em segundo no primeiro turno. Já que a tentativa de desqualificar e descredibilizar as urnas não deu certo. Inclusive, as Forças Armadas fizeram aquela auditoria na contagem de votos e até hoje não divulgaram o resultado. Segundo consta, porque o resultado foi positivo para as urnas e isso não contribuiria, então, para a narrativa contra o processo eleitoral. Então escolheram os institutos de pesquisa como bodes expiatórios por terem errado aí a votação que Bolsonaro teria. Ele teve uma votação bem mais expressiva do que os institutos mostravam. Essa questão da lei eu acho que é o mais grave. Quer dizer, no caso da investigação, é preciso saber se os institutos, o que eles apresentaram, né, ao TSE, as metodologias e tal que eles apresentaram, se foram feitas corretamente, se foram registradas corretamente. No caso da proposta de lei é que é mais preocupante, porque se trata basicamente de um cerceamento à liberdade de expressão. Porque ao definir que até 15 dias antes das eleições os institutos têm que conseguir, né, acertar o resultado do dia das eleições, dentro da margem de erro, basicamente instituem a censura, inclusive impondo aí uma penalização que pode chegar a 10 anos de prisão. É uma criminalização dos institutos de pesquisa e seria mais fácil e mais honesto proibir de uma vez a divulgação 15 dias antes das eleições, porque o que se coloca aí é uma verdadeira espada sobre a cabeça dos diretores dos institutos. Ricardo Salles, você concorda? Essa proibição 15 dias antes seria bem-vinda? Olha, eu concordo parcialmente com o que disse o Diogo. Acho que, de um lado, os militares precisam dizer sim qual é o resultado da sua auditoria sobre as eleições, sobre o primeiro turno. Espera-se isso deles, inclusive circulou na internet para todo mundo ver uma série de mensagens de WhatsApp mostrando numericamente a inconsistência entre quantidade de eleitores numa determinada zona eleitoral e o cômputo geral de votos para candidatos, seja a presidente, seja a governador, etc. Portanto, isso circulou abertamente de vários estados, em várias situações. Então, toda essa discussão poderia ou pode ser a qualquer momento apaziguada se as Forças Armadas vierem trazendo um relatório consistente sobre aquilo que supostamente a gente acha que eles fizeram. Então, nesse aspecto, concordo com o Diogo e concordo também no que diz respeito ao projeto de lei. Não acho que esse projeto de lei tenha sentido você censurar, proibir. O que deve haver, aí eu acho que realmente, aí é o ponto que eu discordo, acho que realmente as pesquisas tiveram um papel importante em
não só desinformar a sociedade, mas praticamente tentar criar uma influência sobre o resultado. Não é coincidência que os dois institutos de pesquisas mais citados e utilizados para criar esse sentimento de derrota no primeiro turno do Bolsonaro, ou seja, a vitória do Lula no primeiro turno, foram o Datafolha e o Quest. O Datafolha pertence a um jornal que é francamente contrário ao Bolsonaro, explicitamente contrário ao Bolsonaro, e o Quest pertence a um publicitário ligado ao PT, inclusive que participou lá do governo do Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais. Ou seja, achar que esses dois grupos não têm nenhum interesse no resultado tendencioso de uma pesquisa é ser muito ingênuo. Agora, para além da ingenuidade, a gente precisa ver, e nisso eu acho que a CPI pode ajudar muito, quais são os interesses econômicos e as ligações entre esses grupos, né? Quem ligou para quem? Quem depositou dinheiro em quem? Na física, na jurídica, qual montante, em que data, quando se falaram, com quem falaram. É a mesma lógica que foi feita, né, aquela devassa que acabou não dando em nada da CPI da Covid, a mesmo tipo de devassa que se fez com o acelerador embaixo, porque o Rodrigo Pacheco deixou correr solta, deveria ele fazer rapidamente para responder à sociedade na CPI dos institutos de pesquisa, para que nós possamos ter a exata dimensão de quem se alinha com quem paga a quem, qual é o interesse de cada um. Não acho que a questão é meramente ver se a pesquisa está certa ou está errada. Ela pode estar errada por incompetência, faz parte do capitalismo. Agora, se ela estiver errada por alguns outros incentivos que não seja só a incompetência, aí vai ficar explícito a tentativa de manipulação do pleito eleitoral e isso é crime. Na reportagem a gente acompanhou, Mota, que a possível CPI deve ficar para depois das eleições, passado 30 de outubro. Será que esse assunto todo pode acabar perdendo força? Eu acho difícil perder força, Adriana. Eu acho que muita coisa que está acontecendo agora vai ter que ser examinada depois das eleições, simplesmente porque não há tempo no segundo turno. Agora, os institutos de pesquisa não são barraquinhas de venda de pipoca, são entidades que têm um papel fundamental na decisão do voto. Qualquer pessoa que acompanha política em democracias sabe disso, tanto aqui quanto em vários outros países. É uma posição ingênua achar que não há nada demais nesses erros, quando os erros foram grosseiros e sempre em uma mesma direção. Como o Ricardo já falou aqui, não por acaso, dois dos principais institutos, ele é controlado por uma pessoa que foi marqueteira do PT nas campanhas de 2014 e 2018, é direito de qualquer um achar que não há nada demais nisso, mas a população precisa saber. O outro pertence ao Grupo Folha, que foi responsável recentemente por ataques duríssimos e infundados à Jovem Pan, essa emissora onde a gente está agora. Eu, na época, me pronunciei em defesa da Jovem Pan. Se está havendo alguma caça às bruxas no Brasil de hoje, é uma caça aos conservadores, porque se tornou inadmissível no Brasil ter qualquer opinião política que não seja opinião de esquerda. Eu acho muito justo que a Associação das Empresas de Pesquisa queira ter acesso ao requerimento enviado ao Ministério da Justiça. Eu não conheço os procedimentos jurídicos, mas me parece que essa reivindicação é justa. Temos que respeitar o Estado de Direito. Sou contra a criminalização da opinião e criminalizar erros de pesquisa. Acho isso um absurdo. Infelizmente, é essa onda que está acontecendo agora no Brasil. A tentativa de criminalizar tudo, né? Nós acabamos de ver aí na reportagem anterior que se um empresário ousar expressar a sua opinião política para os seus trabalhadores, alguém pode ligar para o número e dizer que ele está tentando influenciar o voto, que ele está tentando comprar o voto, e isso pode ter consequências gravíssimas. É isso que está acontecendo no Brasil. Agora, essa associação de empresas de pesquisa podia se antecipar e ela mesma ajudar a esclarecer essas dúvidas que param sobre as pesquisas, em vez de esperar para ter acesso a esse requerimento.